Olha só, pessoal, uma coisa que eu falo para todos é que tudo começa dentro de você. Mentalidade. A palavra de hoje que nós vamos abordar aqui é sobre mentalidade. Quando você está aqui na Alemanha, na Europa, nós temos o alemão ele tem uma mentalidade. Ele tem uma maneira de pensar, de colocar as palavras, de se comunicar. A adaptabilidade dele, a cultura dele é outra. Você está no Brasil, a mentalidade dos brasileiros são outras, as experiências são outras. Uma coisa que eu falo para todos: não existe experiência boa ou ruim. O que existe são experiências. Isso é uma coisa bem interessante a se falar, porque o que existe são experiências, não importa se elas vão ser boas ou vão ser ruins. O que faz uma experiência boa ou ruim é o tempo, o momento, a ação. Então, por que eu estou falando isso sobre mentalidade? Entrei na questão de experiência. Não tem como você evoluir no idioma, no alemão. Vamos falar do alemão, mas isso se aplica para todos, tá? Não tem como você evoluir em alemão se você quiser falar alemão pensando em português. Guarda essas palavras. Não é jogando cal. Não tem como. Por que não tem como? Porque o alemão não é português. A maneira que o alemão pensa não é a maneira que um brasileiro pensa. A maneira que você expressa seus sentimentos e emoções não é a maneira que o alemão pensa, expressa, que ele vai mencionar. Então, se você é aquela pessoa que quer falar alemão como você fala português, então se você não mudar a mentalidade, você só vai ficar dando murro em ponta de faca. Você vai ficar batendo, 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 batendo. Vai passar o tempo e você vai sentir que você não está evoluindo. Por quê? Porque está lutando contra o idioma. E você não pode lutar contra o idioma. Você tem que andar com o idioma. Ah, mas Peter não tem um vocabulário, eu sou uma pessoa mais lenta, o meu cérebro não é questão de vocabulário, não é questão de ser lento, não é questão de cérebro, é questão de você deixar o idioma entrar. Se eu entendi alguma coisa, Peter, é legal. E se eu não entendi, legal também, tá tudo certo. A vida segue, né? A criança não entende tudo. Eu estudo muito sobre como uma criança aprende idioma. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, inclusive era um aluno meu, provavelmente ele vai estar assistindo esse vídeo e ele vai saber do que eu estou falando dele. E ele estava falando assim para mim: Peter, a criança, aliás, o adulto, ele aprende mais rápido que a criança. E é verdade. O adulto, por exemplo, a criança, para começar a soltar as primeiras palavras, talvez demore o quê? 1 ano, 2 anos, algumas crianças até mais. O adulto, se ele estudar ali e focar 6 meses, ele já está falando, porque o cérebro dele já tem um idioma. Só que tem um detalhe muito interessante na criança que as pessoas esquecem de falar. A criança ela pode demorar a poder falar. 2 anos, 3 anos, mas quando ela começa a falar, ela vai falar perfeito, Peter? Não, vai falar com erro. Mas olha o sotaque, o ritmo. Ah, folha caindo. Sotaque, o ritmo, a entonação que ela fala, a articulação, a naturalidade, a audácia, a ousadia, sem medo de errar, sem medo que tá falando errado, sem medo que confundiu as palavras, que trocou palavra, que trocou verbo. O adulto ele até aprende em 6 meses, mas compara os 6 meses estudados de um adulto com os 2 anos de uma criança, com 3 anos, 3 aninhos, você vai ter uma diferença muito grande. Então, voltando para essa parte de mentalidade, você precisa entender e estar aberto ao idioma. Entenda que nós, seres humanos, somos adaptáveis para toda e qualquer situação. Não importa onde você vai estar, o que você vai fazer. Por exemplo, no Brasil é muito comum as pessoas comerem feijão. Você vem para a Europa, depois de 1 mês, você já não está comendo mais feijão. Ah, Peter, por que não... Pessoal, isso é para um outro vídeo, claro, mas a Europa não é Brasil, Brasil não é Europa e vice-versa. Não vamos comparar o clima, comida, idioma, que o alemão é difícil, tá? O português também é para o alemão e tá tudo certo. Cada país tem o seu idioma. Então, voltando a falar a questão da mentalidade, e você tem que estar aberto. Nós somos igual uma esponja. Olha o trem lá atrás de mim. Nós somos igual uma esponja, por exemplo, só que você tem que saber ativar a esponja do seu cérebro. Guarde isso com você. Você precisa saber ativar a esponja do seu cérebro. Tem quando você aprende uma palavra, olha só o que eu vou falar. Isso é muito interessante, pessoal. Quando você aprende uma palavra nova em alemão, pega aqui, ó, das Blatt, a folha. Então vamos aprender a folha. Pessoal, isso daqui, ó, é uma folha, das Blatt.
Como que fala alemão? Repete aí. Das Blatt. Legal. Semana que vem você vai esquecer essa palavra, eu tenho certeza. Se você não fala alemão, não tem conhecimento, a primeira vez você vai esquecer. Por que, Peter, se eu vou esquecer? Porque você aprendeu sem sentimento. Eu duvido que em português você aprendeu a falar folha. Você aprendeu a falar folha da árvore. Eu duvido que em português você aprendeu a falar teia. Você aprendeu teia de aranha. Então você pega com o contexto da coisa. Então esse negócio de... Aí você já começa a entender que decoreba de lista de vocabulário, verbo, palavra, não funciona. Não vai funcionar, não tem jeito. Você pega uma, duas, você esquece, não sabe nem usar no contexto, fica pensando para poder falar. Então o primeiro detalhe é você contextualizar tudo que você está aprendendo. E aprender com emoção. Agora já estamos falando sobre aprendizado, como aprendizagem, como o seu cérebro aprende, como ativar a esponja. Você pode ver que em português tem palavras, por exemplo, que você aprendeu lá atrás, quando você era criança. Só quando você escuta, você entende automaticamente. Eu vou te dar um exemplo assim, bem, sei lá, em português. Não vou dar em alemão também. Alemão aqui, pegar uma palavra, sei lá, Läuse. Você fala alemão, o que é Läuse? Às vezes você tem nível C1, você não sabe o que é Läuse, é piolho. Ou português, a mesma coisa, piolho. Português vai dar a mesma palavra. Aí você fala, pô, como que o cérebro lembra disso? Como que se eu falar assim, piolho, se eu falar pulga, se eu falar, sei lá, lesma, não sei, não tô lembrando aqui agora, mas corrente elétrica. Como que você consegue lembrar essas palavras bem pontuais? Isopor, porque você já teve experiência, já teve vivência. Você não aprendeu porque você quis aprender, você simplesmente aprendeu. Em alemão a mesma coisa. Eu sei que no começo a gente tem que ter um filtro, ter ali o método para poder seguir, mas não fique escolhendo o que aprender, simplesmente aprenda. Tudo é útil, tudo é válido. Ah, mas eu não vou usar essas palavras. Será que você não vai usar? Você é o tipo de pessoa que quer só falar o básico e tá tudo certo, ou você quer falar o idioma? Porque se você quiser falar o idioma mesmo, o básico não vai ser suficiente não. Aquela palavra que você ignorou, que você falou, não vou usar aquela palavra, uma hora você vai precisar dela. Então não se limite. Para você ativar a esponja, que o seu cérebro é uma esponja, o seu cérebro absorve tudo. Tem um ditado que fala que nós somos o reflexo das 5 pessoas que estão à nossa volta. Então, nosso cérebro é uma esponja, ele absorve. Vai por mim, isso se aplica em tudo. Na verdade, não vai por mim, não. Isso é comprovado cientificamente falando. Eu não quero ir pela ciência, Pi, tá bom. Então veja as pessoas. Pega uma pessoa pura e coloca com 5 impuros e deixa ela andar por um mês. Você vai ver como aquela pessoa pura vai ficar. Vai estar falando coisas que não é legal e aquela coisa toda. Pega uma maçã boa e coloca do lado de 5 que estão estragadas. Você vai ver que a boa vai melhorar todas, né? Normalmente não é isso que acontece. Então, só a gente pegar, por exemplo, os palpáveis aí. Só que pro seu cérebro fazer isso, você tem que estar aberto a tudo. Você tem que ser aquela pessoa que está aberta a aprender qualquer coisa. Massa, aqui, agora tem esse negócio aqui, não é meu, mas massa de cigarro. Tá aqui na mesa aqui da frente, onde eu tô sentado agora. Pô, mas essa palavra não usa, mas você aprendeu em português. Mesmo se você não fuma, você sabe o que significa. Cadeira, mochila, folha, sei lá, grama. Em alemão, a mesma coisa. Você tem que estar aberto para as palavras, porque senão você não vai aprender. E junto com isso, você entende o que? A mentalidade. Entende que o alemão é um outro idioma. Tem outro, o pessoal passa aqui olhando para mim e ninguém não entende nada. Um barato. Talvez, né? Às vezes a gente se engana se a pessoa fala português. Mas alemão é um outro idioma. Como que o alemão pensa? Qual que é a lógica dele? Alemão é grosso. Não, ele é direto, ele é objetivo, não tem tempo pra perder. Por exemplo, o brasileiro tem uma mania. Quando manda mensagem pra você, manda assim, oi, aí envia. Tudo bem? Envia. Então, envia. 3 pontinhos, envia. Aí começa a falar, pessoal, não é por nada não. Alemão normalmente não faz isso. Tem suas exceções, mas normalmente ele vai enviar tudo numa caixa de texto só. Olá, bom dia, tudo bem? Então, pula a linha, escreve. E lá embaixo não coloca Peter, o nome, atenciosamente, por exemplo. Aí você fala, nossa, mas pra que essa formalidade? Pessoal, não é formalidade. Vou dar um exemplo pra vocês, estou no computador aqui. Tô gravando esse vídeo pra vocês e tudo mais. Escreveu ficar bravo, uma pessoa manda assim, oi, tudo bem? Como que você tá? Então,
Você não sabe o que aconteceu. Aí vai ficar aqui, pi, 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 pi. Pô, manda de uma vez as mensagens, uma caixinha só, quando tiver tempo eu vou lá e vou responder. Então, isso é questão de valorização do tempo também. Isso tem outros fatores que está incluído. Você acaba crescendo, melhorando como pessoa, objetividade. Então, sabe o que que é que aconteceu? Não, vai direto no que aconteceu, vai no que você quer, o que você precisa, como eu posso te ajudar, pode ou não pode, faz ou não faz, vai ou não vai. É assim que funciona com o alemão. Ah, tem exceção? Tem, todo lugar tem exceção. Tem alemão que eu não presto, tem alemão que vagabundo, aquela coisa toda. Tem sim. Não é pouco não, tem bastante. Qualquer lugar do mundo. Mas a cultura da sua grande maioria é ou não é? Você vem ou não vem? Você vai ou não vai? Pode ou não pode? Sim, eu posso. Não, não posso. Ah, eu quero, não quero. Nossa, tá feio, tá bonito. Acabou. Precisa ficar rodeando, aquela coisa, ser melancólico, ah, não me encoste. Então, isso tem a ver com cultura. E quando você está aberto à cultura, você aprende mais rápido. Então, podemos falar muita coisa de mentalidade, mas não quero deixar que o vídeo fique muito longo. Nos vemos aí no próximo vídeo, no próximo tema. Guarde isso com vocês, tá bom? Tamo junto, pessoal.